Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael Viana. Atualmente eu estou aqui em Portugal, por isso eu vou tratar de alguns assuntos sobre missões em Portugal, mas que vai valer para missões no geral, né? Não é algo profundo nem complexo, mas é apenas uma pequena introdução, um breve direcionamento sobre este tema, tá? Então, como eu vou falar sobre missão, eu não vou nem entrar no mérito de que para alguém fazer missão ela tem que já ter nascido de novo, tem que ter crescido na graça e no conhecimento, estar praticando e desenvolvendo as virtudes, né, de uma vida cristã. Não vou falar sobre isso, né, que a pessoa já deve ser uma pessoa madura, tá, na fé. Não alguém que nasceu agora, tá? Não que você não possa pregar o evangelho, mas é recomendado que os que são novos na fé primeiro venham adquirir algum grau de maturidade, né? Para não falar bobagens. Bom, eu vou falar sobre missões, como fazer missão, e eu vou dar um testemunho no final. Então, vai ser um vídeo comprido, eu sei que vai ficar um vídeo comprido, eu anotei algumas coisas aqui do que eu preciso tratar, tá? E assim, mas se você quiser aí colocar no YouTube no 1.25, pra me ver falando um pouquinho mais rápido, porque eu falo pausadamente, tá? Então, tenha liberdade e vamos lá. Vou falar sobre missões, como fazer missões, e eu vou dar um testemunho, tá? Bom, primeiramente, eu não quero criticar, tá, quem está fazendo missões. Não quero criticar, você continue fazendo do jeito que você acha que você deve fazer. Mas eu vou fazer algumas reflexões aqui, tá bom? Não é nenhuma indireta, eu participo de alguns grupos sobre missões, né? E missões não é só quando você viaja para fora do seu país. Você consegue fazer missões no bairro que você mora também, tá? Mas assim, eu vejo, observando as lives de vários lugares, tá, do mundo, os vídeos, e eu percebi uma coisa: existe uma certa estratégia humana ao se fazer a missão, tá bom? Eu quero ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 4 e o verso 6, que dizem assim: Paulo está escrevendo aos cristãos em Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vou parar aqui. Olha a preocupação de Paulo, que ele não adota uma estratégia humana justamente para que a fé daqueles que se convertessem não ficassem apoiadas em sabedorias humanas. E que estratégias humanas são essas? Bom, para falar sobre essas estratégias humanas, vamos ver alguns pontos. Vamos, na verdade, tentar copiar a Bíblia o mais próximo possível. Então, vou citar um exemplo aqui, João Batista. E o que eu vou falar sobre João Batista não é que eu sou contra o aculturamento. Ou seja, você precisa, em certa medida, se identificar com o povo onde você está pregando e se aproximar da cultura deste povo, para que eles te identifiquem como um e possam te ouvir. Mas olha que interessante. João Batista, ele sai do meio da cultura, do meio dos costumes que eles tinham na época. Quando João Batista vai fazer a sua missão,
ele vai para o deserto. É totalmente o contrário do que a religião da época queria. A religião queria as praças públicas cheias de pessoas aplaudindo. Eles queriam comer na casa das viúvas e se vestir muito bem. E João Batista, o que ele faz? Ele vai para o meio do deserto porque Deus manda. E ele não usa as roupas que eram de costume da época. E ele também não come a culinária que era costume da cultura da época, tá? Então, note bem, João Batista, ele sai daquilo e ele também não vai realizar nenhum milagre. Mas a palavra dele, a palavra que ele prega, é tão poderosa que num deserto atrai multidões. E eu não tô aqui levando em consideração se onde ele estava era uma rota estratégica de peregrinos e comércio, né? Não, mas assim, presta bem atenção. É um cara que se veste totalmente esquisito no deserto, que come diferente de todo mundo. E o que ele faz para que isso se torne uma missão, né? Primeiro, ele está seguindo a direção de Deus. E segundo, ele prega exatamente isso. Ele prega a palavra que Deus mandou. Então, o que eu comecei a observar é que nessas estratégias humanas existem muitas coisas para tentar se embutir o evangelho por baixo, para tentar se mostrar o evangelho de forma escondida, sem que tenha um confronto direto. E João Batista, ele não propõe, vamos fazer, sei lá, uma festividade com os peregrinos do deserto. Ele não faz isso. Ele não tenta trazer as pessoas para uma comunidade, assim, sabe, para um meio social. Ele não faz amizade com as pessoas, tá? Ele não faz amizade. Um dos pontos também é porque, assim, quando eu cheguei aqui, eu vi pessoas me dizendo isso, que o português, ele quando eu cheguei em Portugal, eles disseram que o português é muito reservado. Você primeiro, para pregar, você tem que fazer amizade com o português. Então, primeiro, se o cara já é reservado, até eu fazer amizade para depois eu pregar, sem contar que isso não faz sentido, não segue o exemplo da escritura. Por exemplo, João Batista não faz amizade com ninguém. Ele para lá e começa a pregar, e ele prega para os soldados, ele prega para o comerciante, ele prega para os religiosos, ele prega para os leigos, ele prega para o pobre, ele prega para todo mundo. Para todo mundo que passa, ele vai falando, ele vai pregando. Quando se vê, ele tem uma multidão de discípulos. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está fazendo missão, você tem coragem de pregar para as pessoas? Ou você está tentando levar um evangelho meio que escondido? Vamos fazer um evento e aí depois as pessoas vão ver que se trata do evangelho. Não é assim que se faz o evangelho. Prega para as pessoas. Mesmo que você não precisa fazer amizades para pregar, né? Agora, a gente já está tratando sobre isso, né? Sobre como fazer missão. Muito simples. Nessa mesma linha de João Batista, eu quero falar sobre Jesus. Quando Jesus ele começa o ministério dele, o que ele faz? Ele é batizado por João Batista. Alguns discípulos de João seguem Jesus. Entre eles está João e André. André é irmão de Pedro, de Simão, né? Do apóstolo Pedro. E o que Jesus ele faz? Jesus, ele faz amizade com alguém? Não. Jesus sai pregando. Você quer fazer missão? Você tem que pregar. Jesus, ele sai andando de cidade em cidade. E ele não tem medo, ele não tem vergonha de falar de Deus. E ele fala coisas que são bem chocantes para a época, tá? Por exemplo, em uma determinada
situação, ele chegou dentro de uma sinagoga, estava tendo reunião religiosa dos judeus lá dentro, e ele pede a palavra, a oportunidade, ele lê uma passagem que fala sobre o Messias, ele diz: hoje se cumpre essa palavra, em outras palavras, eu sou o Messias. E quase apedrejam ele, né? Quase empurram ele para baixo, para um precipício. Então, assim, Jesus ele não tinha medo de pregar, ele vai e prega. E com isso, ele ganha oposição, mas também ele vai conquistando discípulos. Mateus vai dizer que as terras que estavam em sombra da morte viram a luz. Que luz que era essa? O Cristo pregando, tá? E aí, baseado no versículo que nós lemos Paulo falando, Paulo, ele estava todo embasado exatamente em Cristo. Cristo, quando ele vai pregar, ele não leva só teoria, ele não leva só vãs palavras. A palavra de Cristo tem uma autoridade e o poder do Espírito de Deus, tá? E ele só consegue fazer, não é que nós, né, vamos falar assim, nós só conseguimos ter tal autoridade e imitar, fazer como Cristo, se nós continuarmos observando o que Jesus faz. Antes de Jesus, em algumas situações, antes dele ir pregar, ele passa a noite inteira orando. Ele não vai orar 1 hora para curar um leproso. Ele orou de madrugada. Aí ele vai e escolhe os discípulos no Monte das Bem-aventuranças. Os discípulos acordam 5 horas da manhã e procuram: cadê o mestre? Cadê o mestre? O mestre está orando. Aí ele vai, aparece em um determinado horário do dia, aparece um leproso e diz: Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Olha a oração de Jesus: quero, seja limpo. Só que Jesus orou antes, tá? Então Jesus busca antes, ele não busca uma estratégia humana para trazer pessoas para o reino de Deus. Ele não faz isso. Ele ora, confia em Deus e prega. E você quer fazer missão com estratégias. Vamos fazer o baile da pizza ungida, sei lá. Vamos fazer a festividade da comunidade tal. Meu irmão, você não precisa disso, não é disso. Você tem que orar, tá com a vida no altar, orar e pregar. Não importa se você tá em Portugal, na França, não importa se você tá no Brasil, se você tá dentro da favela, se você tá num bairro nobre. Você tem que pregar, falar sobre Cristo, falar sobre Deus. Vamos ver mais adiante. Você tem coragem de falar em Deus em público? Porque algum tempo desses, um irmão me confessou que não tinha essa moral de pregar em público. Não tinha essa coragem. O nosso maior exemplo é Cristo, né? Vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 17, Paulo em uma viagem missionária. No verso 16 diz assim, ó: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava esperando Silas e Timóteo chegar até ele. E ele estava lá na cidade de Atenas. Então, no verso 16 diz assim: o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O que vai levar Paulo a pregar ali? Paulo estava vindo numa jornada de missão e ele para na cidade de Atenas. E ele tá lá, observando. Ele não tá pregando toda hora, ele tá observando. E de repente um sentimento cresce dentro do peito dele e ele se comove. E o que é que faz isso? Ele vê as pessoas em idolatria e ele se comove porque ele sabe que ele enxergou a salvação e que há uma condenação vindoura. Ele fica preocupado com essas pessoas. Para você fazer missão, você tem que estar preocupado em direcionar as pessoas ao céu e preocupado que há pessoas indo para o inferno. Essa é a ideia. Senão, você não está fazendo missão, você tem que ter esse sentimento. Verso 17. De maneira
que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, ou este conversador, né? Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, dizendo de Paulo, né? Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Pronto. Olha que interessante. Paulo, ele chega em Atenas e ele vai até os religiosos judeus anunciar que o Messias já veio. E se você ler o livro de Atos, você vai sempre reparar que quando ele faz isso, ele arruma briga. Alguns judeus se convertem, a maioria expulsa ele. Então ele está na mesma estratégia, ele vai e prega para os judeus. E aí depois ele vai e prega nas praças públicas. Tá vendo? E ele não só pregava, ele disputava em argumentação com os filósofos. E o que ele lhes ensinava? Eles ensinavam sobre Jesus e a ressurreição. Pronto, Paulo está fazendo missão. Paulo vai numa cidade, ele não conhece ninguém, ele não faz amizade com ninguém. Ele está lá em Atenas. Com certeza, mesmo se tratando de estar dentro do Império Romano, a cultura que havia em Atenas, algumas coisas se diferenciavam da cidade dele de Tarso e se diferenciavam em muito do povo judeu. Mas ele está lá. E ele não vai tentar ao máximo, assim, com todas as suas forças, só se aculturar ao local. Bom, as pessoas vão entender ele porque ele já fala a língua local, ele vai falar o grego. Ele vai pregar em grego. E ele se propõe a pregar em praça pública. Agora, você já viu alguém querer fazer missão sem pregar a palavra ao público? Não estou dizendo que você tem que parar numa praça pública e começar a pregar. Não é isso. Mas você tem que pregar para o público, para as pessoas. Se você tem medo de falar com as pessoas por onde você passa sobre Deus, você foi para algum outro país e você já está trabalhando. Legal. É um meio de você se socializar, né, com as pessoas, ou você dar um curso, ou você tá estudando, eu não sei. Mas assim, já é um meio de você estar até as pessoas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que pregar. E em algumas situações você vai ter que disputar. E qual é o foco da sua mensagem? Jesus e a ressurreição. Olha que incrível, nós estamos vivendo um tempo onde tem uma pandemia, né? E as pessoas estão com medo de morrer. E você acha qual seria a melhor hora para se ensinar as pessoas sobre a ressurreição? Porque o homem moderno, o homem agora na pós-modernidade, ele perdeu a visão da eternidade. O homem acha que ele nunca vai morrer, mesmo a sua vida durando 50, 60, 70, 80 anos. E morrem pessoas todos os dias. Só que mesmo assim, o homem cada um acha que nunca vai morrer, que nunca vai chegar a vez dele. E por quê? Porque ele está cego, ele perdeu a visão da eternidade. Então nós precisamos lembrar as pessoas que existe vida após a morte e existe algo após a morte. E quem explica isso é o Cristo, né? Então, primeiro, é o que Paulo faz, tá fazendo nessa ocasião. Então, assim, vou contar um testemunho agora. Se você vai pregar, eu não estou dizendo que você tem que ter o dom de maravilhas, não é isso. Mas assim, se você vai pregar, você tem que ter sinais. Vamos falar de novo o mesmo versículo que Paulo diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, ou seja, demonstrar o Espírito e o poder de Deus. Bom,
Você crê que Deus opera milagres? Não estou falando maravilhas, mas assim, milagres. Para começar, você crê? Você crê que Deus, ele não é você que converte, mas assim, Deus, ele de repente pode manifestar a graça e mudar a mente das pessoas? Você acredita nisso? Bom, para você fazer missão, se você é um crente maduro, só que se você é um crente maduro que está ainda num racionalismo, numa maneira de pensar mais pragmática, você já separou, porque hoje o homem moderno separou a fé da razão, né? E isso, na Idade Média, isso era inconcebível, né? Mas assim, hoje as pessoas separam a fé da razão e acham que fé e razão são distintas, né? E na verdade, no começo do cristianismo, fé e razão elas estão em conjunto. Mas se você é um homem racional e quer agir apenas com razões e estratégias humanas, eu quero te dizer que a sua missão mesmo, ainda que ela ganhe muitas pessoas, ela está fadada ao fracasso. Porque assim, não tem como você fugir desse quê do mistério de Deus, né? Você começar uma obra do zero, sem provar disso, você é só mais um na multidão. Você é só mais um na multidão, tá? Então vamos lá. Primeiro, você tem que usar a sua criatividade com sabedoria na direção de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Imagine o seguinte: Deus liberta o povo do Egito e Moisés está guiando o povo, está conduzindo o povo. Quando chega num determinado lugar, tem um mar na frente e Faraó com o exército atrás. Moisés começa a orar desesperado e Deus diz para Moisés assim: por que clamas a mim, Moisés? Deus questiona Moisés por que Moisés estava clamando, porque ele não tinha para onde ir. Você sabe que isso mexe comigo? Porque Deus esperava que Moisés usasse a criatividade dele. Da mesma forma vai acontecer com os discípulos dentro do barco. Jesus dormia, os discípulos já tinham visto milagres e quando eles acordam: Senhor, não te importas que nós vamos morrer, o barco vai afundar? E Jesus repreende eles e diz: homens de pouca fé. Jesus esperava algo deles, dos discípulos. E Deus espera algo de nós também. Deus espera que nós usemos dentro da palavra dele e com sabedoria, direcionado por ele, a nossa criatividade, a nossa fé também. Por exemplo, se você só prega a palavra, meio que, como a gente falou, né, por baixo, escondido, não tem aquele enfrentamento cara a cara, se você não expõe a verdade nua e crua, tá? Você é só mais um na multidão. Por exemplo, há 10 anos atrás, faz tempo, tô ficando velho, há 10 anos atrás, Deus falou comigo, Deus me disse que eu ia fazer uma viagem. E aí eu fiz uma viagem pro estado de Santa Catarina. E lá eu tava vendendo alguns CDs. Eu vendia CD como camelô na rua, né? Eu vendia CD de estudo bíblico. Então parava as pessoas, falava e vendia. E aí, num desses dias, tava inclusive tendo uma festividade numa igreja, tinha bastante pessoas andando na rua. Eu fui falar com uma mulher, e essa mulher ela vinha com a mão na barriga, de cabeça baixa, andando pela rua, e ela chorava muito. E aí eu falei: moça, você tá com algum problema? Tal, falei com ela. Aí olha o que essa mulher me falou. Ela disse assim: eu tenho um problema de saúde, eu sinto fortes dores no estômago. Eu não sei que doença que ela tinha, gente. Mas assim, ela me disse que era algo grave e que ela poderia morrer. E ela estava tomando remédio para passar a dor, para amenizar a dor. E aí o que ela fez? Ela disse que ela não ia mais tomar o remédio. Se você é um crente racional, sem fé, nessa hora, o que você vai falar para essa mulher? Que era para ela voltar a tomar o remédio.
certo? Quando ela me falou isso, o meu corpo começou a tremer. Eu vi uma oportunidade de ver a glória de Deus. O que eu fiz? Eu olhei para ela, dentro do olho dela, e eu disse: você crê que Jesus pode te curar? Ela falou: eu creio. Ela me disse que se Deus não curasse ela não ia mais tomar o remédio. Ela ia ficar sem tomar o remédio até morrer. Nem que ela morresse sentindo dor, ela nunca mais ia tomar o remédio. Meu irmão, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e eu fiz só uma oração. Falei: em nome de Jesus, seja curada. Essa mulher, ela se endireitou na hora. Ela enxugou as lágrimas, olhou para mim e ela disse: eu estou curada, Jesus me curou. E começou a gritar na rua e começou a parar gente. Uma outra senhora que estava com ela me disse que tinha um problema, que não dobrava a perna direita. Deus curou essa mulher também. Eu comecei a correr com essa mulher que não dobrava a perna na rua. Ela foi curada. Resumindo, nesse dia tava eu e um missionário. Ele já faleceu, um amigo meu chamado Fernando Treme Treme. Nós estávamos juntos ali. E olha que interessante. Desse dia em diante, as pessoas iam lá para ouvir a gente pregar o evangelho. Nós estávamos de frente com uma loja. E a dona da loja, que tinha a mania de expulsar os camelô da frente da loja dela, ofereceu pra gente o lugar para ficar lá e ela disse que se o que nós precisássemos dela, ela estaria à disposição. Poderíamos usar o banheiro e tudo mais lá do estabelecimento dela e nós na rua. E assim, o que eu quero te dizer com isso? Imagina que você chega num lugar que ninguém te conhece, mas você tá todos os dias pedindo, incessantemente, incansavelmente, para Deus operar milagres, que você quer ver exatamente isso. Se você pegar esse versículo e ler todos os dias e de joelho apresentar a Deus e falar: Deus, me usa, eu quero ver o teu evangelho se cumprindo. E eu não estou dizendo que nós vamos viver a igreja de Atos, não é isso que eu estou te dizendo. Estou te dizendo que é o seguinte, que se não existe nenhuma manifestação de poder, se não existe nenhum grãozinho de manifestação do poder de Deus no teu ministério, como que você quer fazer missão? É impossível. Você tem que joga fora todas as estratégias. Joga fora, ora, jejua, prega a palavra. Ora, jejua e prega a palavra. Que quando um milagre desse acontece, as pessoas vão fazer fila para te ouvir. Jesus fez amizade com todo mundo? Não, Jesus não fez. As pessoas seguiam Jesus só porque ele pregava bonito? Não é por causa disso. Jesus está lá, reuniu uma multidão, todo mundo sabia que ele fazia milagre. Aí ele deu um sermão nas pessoas, ele pregou. As pessoas já sabiam que ele fazia milagre. E aí ele vai e ele prega. Pregou o dia inteiro. As pessoas estão bem num deserto. Jesus diz: não podemos mandar essa multidão embora sem comer. Eles vão morrer aí no caminho, vão se desfalecer no caminho. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Cristo alimenta uma multidão de pessoas. Tá certo, no dia seguinte a maioria vem e não consegue ouvir o que Jesus vai pregar. E eles vão abandonar Jesus. Mas Jesus reuniu uma multidão de pessoas e pregou a verdade para eles. Por quê? Porque Deus usou ele para fazer milagres. O Pai usou ele para fazer milagres. É isso. E é isso aí. Paulo, ele tinha experiência com Deus. Ele sai para fazer missão. A primeira viagem missionária que ele vai, Deus cura paralítico. As pessoas querem levantar ele como Deus. Ele repreende. Outra hora apedrejam ele. Mas o que ele está fazendo? Ele está pregando o evangelho e demonstrando o poder de Deus. Pedro é chamado para pregar aos gentios. Cornélio envia pessoas para ir até ele. Quando ele chega, Cornélio conta do sonho, da visão que ele teve. E aí Pedro começa a pregar sobre Cristo. E de repente,
O Espírito de Deus é derramado sobre todos os que estavam na casa de Cornélio. Eles recebem dons, eles são cheios do poder de Deus e todos se convertem. Felipe, ele é transportado de um lugar para o outro e vai pregar a um etíope. O etíope crê e é batizado na hora. É disso que eu estou falando. Se você não crê no poder, como que você vai pregar só palavra? Não estou falando que é só palavra, só Bíblia. Só pregar estratégiazinhas. Não dá, não dá. Então é o seguinte, baseado na Escritura, se você quer fazer missão, abandone todas as estratégias, abandone tudo e ore a Deus incessantemente, desesperadamente, até você ver Deus fazer milagres. Até você ver Deus fazer milagre, você ora e você prega. Aí quando alguém disser para você, pede para orar, fala assim, olha, vem alguém com um problema, olha, eu creio num Deus que faz milagres e ora com fé por essa pessoa, ensina a palavra e prega, e Deus vai começar a fazer as coisas acontecer, e quando você vê, você tá fazendo missão. Tá certo, vão querer te apedrejar, vão querer te pegar também. Mas é isso, é missão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar por aqui, tá? Curta o vídeo, compartilha, tá? Se você gostou, comenta aí o que você acha, tá? Dessas experiências. Se você tiver alguma experiência com Deus também, compartilha aí, escreve aí rapidinho, eu prometo que eu vou ler, tá bom? Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de Deus seja sobre todos vocês. Amém.